Boa tarde a todos. Bem-vindo ao nosso dia de 11 sobre Max Weber. Vai ser a segunda aula e a aula hoje é sobre ação social. A gente está trabalhando para a V3 agora e nós estamos finalizando esse nossos encontros de GED, né? Vão ter mais um GED falando sobre a teoria da dominação de Max Weber e um outro com a revisão do semestre, né? Com aquele aparato de tirar dúvidas e tudo mais. Hoje a gente vai utilizar o material disponibilizado pelo AVA que o professor realizou, mas vou me atentar aqui e seguir meu plano. A parte do slide, como eu gosto de trabalhar assim no GED, é mais para vocês terem uma coisa para anotar, ter uma visualização, mas atente-se à fala. Qualquer dúvida, pode ligar o microfone na hora, mandar aqui no chat. Podemos começar? Todos os seus materiais. Quero um ok de vocês, a gente pode começar. Obrigado, Pedro, pela participação. Ok, pode. Valeu. Então, vamos começar. Então, pode passar o slide. A gente vai trabalhar hoje sobre ação social, que é a coisa assim, é o conceito que embasa a teoria de Weber. O Weber, na hora de publicar suas ações, seus trabalhos e tudo mais, foi uma coisa póstuma. Não sei se vocês sabem. Ele morreu relativamente cedo, com 56 anos, por aí, 56, 57, não, nessa idade, né? E suas obras foram expostas, né? O seu livro, o seu material, foi publicado depois da sua morte, pela sua esposa e pelos seus discípulos, né? Ele é uma pessoa bem voltada, assim, em várias áreas, ele é parte de uma parte bem histórica também, uma parte econômica, socióloga nem se fala, né? Que ele é um dos clássicos da sociologia. E ele tem essa crítica, né, essa mudança de perspectiva com os demais pensadores. Ele vai mudar a questão do fato social e trabalhar a ação social. O fato social, como ele já tinha falado, e eu já tinha falado, é o conceito de Durkheim, que é algo coercitivo, geral, que está acima, né? Todas as pessoas fazem. E o Weber, ele vai para a ação social, que é aquela coisa mais individualizada, aquela ação que foca mais no indivíduo. Então, tem essa como se diz, essa dualidade, né? Porque Durkheim não vê um indivíduo que pode mudar a ação. E Weber já vê que o indivíduo tem essa influência na ação. Ele tem essa individualidade, né? Sendo que alguns dizem que o Weber flerta com essa psicanálise, até o professor chega a comentar em algumas aulas, porque ele vai pegando tanto nessa individualidade, tanto nessa perspectiva de o indivíduo ter algo diferente, né? O que motiva suas ações, aonde orienta essas ações. Alguma dúvida até então? Vamos seguindo. Então tá. Então, para entender Weber, eu vou partir de alguns conceitos até chegar na ação social e os tipos de ação. Então tá. Vamos ver a definição de sociologia para Weber, que é de fundamental importância para entender a ação social dele, porque uma coisa está interligada à outra. Porque o tipo de sociologia de Weber está muito ligada com a ação social dele. Então tá. A sociologia para Weber, ciência que propõe compreender por interpretação a ação social e com isso explicar de forma causal seu desenvolvimento e seus efeitos. Ele tenta criar uma metodologia, uma nova forma de analisar os elementos mais invisíveis de forma causal de seu desenvolvimento e de seus efeitos. Então, como seria? Ele vai exatamente naquele cerne daquele interacionismo simbólico, palavra difícil, né? Mas naquela interação entre as pessoas, naquelas coisas não vistas, né? Então, a ação social vai trabalhando nesse meio, nessas interações invisíveis entre um indivíduo e o outro. O que motiva esse indivíduo a fazer determinados tipos de ações? Eu tenho uma ação com minha família, eu tenho uma relação de trabalho, e ele vai pegando nesse cerne, nessas relações. Então, para quem estiver anotando, mas isso tem tudo no material do professor. O que seria a sociologia para Weber? Ciência que se propõe compreender por interpretação a ação social, e com isso explicar de forma causal, essa forma causal é bem importante, que vai justamente justificar os tipos de ação social e seus desenvolvimentos e seus efeitos. Então, a gente tem que compreender, interpretar, identificar o que motiva as ações e seus efeitos. No caso, toda ação vai ser, como é uma coisa causal,
vai gerar seus efeitos. Então, toda ação é movida a um efeito, por conseguinte, toda pessoa, quando faz uma ação, um indivíduo, traz consigo algo interno, né? Algo que às vezes não dá para ser visto, mas dá para ser interpretado. Então, o que seria essa ação social? Essa ação social que a gente está tanto falando, né? A ação social é o agir de um indivíduo ou de um grupo em relação a outro ou outros. Toda ação é causal, dentro da teoria weberiana, né, de Weber. Ação social, então, o que seria essa ação? É justamente esse vínculo, né? Mas o Weber, ele frisa muito essa individualização da ação, mas ele não nega, de forma alguma, que se falar, Weber nega as ações do grupo ou das instituições. Não existe esse negamento. Ele sim compreende que essas ações de grupo ou de pessoas, né, podem interferir na ação do sujeito ou como o sujeito vai interpretar, mas ele frisa muito esse agir de um indivíduo ou de um grupo em relação a outro ou a outros. Esse agir, fazer externo ou interno relacionado a um sentido subjetivo. Então, a gente pode ver que Weber vai sempre beirando essa subjetividade, essa individualidade. Por isso, muitos autores, muitos estudiosos que interpretam sua teoria, né, vê muito esse viés de que ele pode ter sido um dos precursores dessa psicanálise, né? Quase não sai agora. Da psicanálise, que é justamente esse fato dessa subjetividade. Lembramos que a gente está falando de sociologia, porque a questão do ser, de entender e tudo mais é ligada à psicologia. Mas como esses estudiosos mais oriundos de pegar várias disciplinas, né? Então eles vão fazendo esse interposto. Não que a gente não pega, né? Então, como o próprio Weber, ele vai fazendo a psicologia um pouco, né? Não é propriamente a psicologia moderna, né? Mas esses requisitos a gente vê em sua obra, sendo que a gente vai falando sempre nesse sentido subjetivo, né? Então, vamos lá. Esse sentido subjetivo é o idealismo e representação, visado o caráter de todos os fenômenos psíquicos enquanto fenômenos de consciência. Então, palavras difíceis, né? Mas é bem fácil, gente. A ação social, no caso, é movida sobre essa subjetividade do agir do indivíduo com o outro. Entendeu? No caso, é as razões dentro do indivíduo que fazem ele agir. Essa subjetividade é justamente as personalidades. Não personalidade, né? Esquece, personalidade, ficou ruim. Seria mais ou menos. Qual a palavra que eu poderia usar? Seria a ação do indivíduo. Me dê uma palavra aí, gente, para explicar essa subjetividade. Luiz, que fugiu da memória. Em que sentido você quer dizer? O que é que você quer dizer? Do individualismo. Eu agir, no caso, eu agir para, tipo, vamos supor, eu quero uma promoção do trabalho. Eu vou agir. Interesses. Chegou, eu vou agir conforme meus interesses. No caso, vai ser particular ao Felipe. Vamos supor, se eu estou aqui na universidade, né, e eu quero ter um lugar de destaque, eu vou agir com aquele viés, né, com aquela ação. Dentro da minha família, minha mãe vai pedir para, sei lá, lavar a louça. Eu vou, mesmo não querendo, vou agir por causa daquele sentimento, daquela ação, e assim dentro dos demais grupos da sociedade. A gente pode analisar, dentro dos grupos da sociedade moderna, alguns tipos de ações mais visados, né? Enquanto outros tipos de sociedade, outros tipos de ação. Mas, assim, se uma pessoa faz um tipo de ação, não significa que ela não faça outros. Isso não é uma coisa excludente ou agregatória. Ela pode fazer um tipo de ação misturado com outros tipos de ação. A gente já vai explicar quais são os tipos de ação social. Até aí, sobre ação social, alguma dúvida? Só recapitular. Ação social, no conceito de Weber, a gente está usando exatamente o conceito dos livros dele. Por isso, às vezes, pode parecer um pouco assim complexo, mas interpretando, fica tranquilo. Obrigado, Nara, pela participação. Tranquilo, né? Tá dando para entender. Então, só recapitulando, porque tem que ficar fixo na cabeça... meu óculos. Tem que ficar fixo na cabeça de vocês. Até vocês não... Para vocês fixarem. Para dormir com isso hoje. Para levar para essa aula essa chave. É ação Felipe, social. Fala. Posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Gente, alguém sabe diferenciar fato social de ação social? Porque os dois são ações. Os dois, querendo ou não, são ações.
Mas são teorias diferentes. Alguém se arrisca a diferenciar? Vamos lá, gente, vocês já sabem. Se posicionem. Me encham de orgulho. Luiz, eu acho, pelo que eu estou lembrando, pronto, tá aí, é exatamente isso que a Nara escreveu. O fato social está relacionado com o todo, porque o Durkheim ele via as ações do coletivo como se criasse uma vida própria, digamos assim, né, um ente próprio, né? E o Weber ele vai focar na ação do indivíduo, a partir do indivíduo que tudo ocorre na sociedade. As coisas vão se construindo, digamos assim. Perfeito, né? E a gente também pode lembrar a analogia que Durkheim faz quando ele fala o nome sociedade, que é justamente o que? Ele compara a sociedade com o corpo. Então, o corpo está todo unido. Ele não pega o individual, ele une a cada um. E dali ele vai tirar por que a pessoa se comporta daquele jeito. E é justamente isso que o Davi falou, a questão do agir, a pessoa só age porque ela é coagida a fazer daquela forma, entendeu? Porque é algo externo ao indivíduo. Arthur falou certo, fato social é coletivo e ação social é individual, de forma resumida. Então, vocês estão afiados, estão tudo ok, viu? É justamente isso. E leiam o livro que eu botei por último, Toque de Clássicos, porque se eu pudesse, eu fui infeliz, porque era para eu ter utilizado na formação dos slides o livro Um Toque de Clássicos, porque ele é mais completo. Apesar do livro do Carlos Eduardo Silva, que eu mandei para vocês, ser também muito bom, ele é um pouco mais resumido. E Um Toque de Clássicos, ele é mais contextualizado, que eu mandei para vocês. O que tem no AVA, ele é meio ruim de ler, eu já tentei abrir, mas ele é bem ruim. Aí eu baixei e mandei para vocês. Então, leia a parte de Durkheim e de Weber, beleza? Então, esse parêntese que o Luiz fez de fundamental importância, que justamente, não sei se ficou claro para vocês, mas eu acho que sim, né? Que o Weber, ele vê da teoria do Durkheim e ele bota aquela pulguinha atrás da orelha, tipo assim, não concordo totalmente com isso, e a partir daí desenvolve toda essa teoria. Então, por isso tem esse choque, né, de ideias e tal. Porque um vai contrapondo o outro por um detalhe que não foi falado, né, não foi visto, não foi levado de tanta importância. Sendo que lá no GED de Durkheim a gente fala que justamente da casa do sujeito, né, que o Durkheim não destaca muito essa ação, né? Como vocês mesmos falaram toda aí perfeitamente, nossos aqui alunos, né, nossos colegas, na verdade, né, nossos colegas aqui do GED, sobre essa questão, né, o fato social é coletivo, a ação social é individual, o fato social é algo externo ao indivíduo, a ação social é uma parte do indivíduo, né, essa parte individual, essa parte dentro da subjetividade, deixa eu ver, a ação social é parte do indivíduo. Sem problema, Pedro, pode, aí o Luiz bota de novo. Então é exatamente isso. Então tá, nesse sentido subjetivo, o idealismo visado de subjetividade e caráter de todos os fenômenos psíquicos enquanto fenômenos de consciência, que é justamente essa individualidade, essa questão do indivíduo ter essa questão de poder tomar as decisões a partir do que está funcionando de acordo daquele momento, né? Então a gente vai focar agora na metodologia. Então a gente já compreendeu o que é ação social. Então a gente vai metodologia, que são os tipos de ação ou tipos puros de ideias, sendo exageros construídos da própria realidade. Então aqui ele vai para aquele exagero. Não exatamente você vai tomar exatamente esse tipo de ação, mas ele vai para essas ações que são tiradas da realidade, para justamente construir esse tipo de pensamento e elucidar os exemplos. Então ele vai trabalhar 4 tipos, né? Então são tipos puros de ação social, que exatamente são sinônimos, né? Tipos puros de ação ou tipos de ação. Então a gente vai lá. Você pode ir lá para o slide, Luiz, do tipo de ação? Posso, só um minutinho. Sem problema. Assim, são 4, gente. Mas assim, são que se deriva em 2. Que a ação racional, ela se divide em 2. Na ação racional, em afins e a valores. E depois ação tradicional, ação racional referente a fins, ação racional referente a valores, ação tradicional
e ação afetiva. Então, são 4 tipos de ações, sendo que as 2 de cima derivam da primeira, ação racional. Mas podemos dizer que são 4 tipos. Aqui, como está no slide do professor, como ele mesmo diz, é como aparece de acordo com a obra na obra de Weber, que está exatamente nessa ordem que ele trabalha. Então, vamos lá. Eu vou lendo e vou explicando, né? Eu acho que vocês já viram, vocês já fizeram até esse debate, então por isso está sendo assim, mas, como se diz, vocês estão conectando uma coisa com a outra, né? Porque, querendo ou não, já é uma revisão, porque vocês já viram, já trabalharam, já falaram, então aqui vocês estão preenchendo, se alguns tiverem, algumas lacunas, né? Mas é essencial a leitura de vocês, dos materiais, dos livros propostos pelo professor e tanto pela gente, ainda mais o Luiz, né, que bota vários livros nos grupos. Quem não tiver no grupo até, acho que todos estão, né, porque todos estão aqui na chamada, mas que se tiver algum aluno que não esteja no grupo, gente, é fundamental por causa dos materiais, das informações, já estamos também na reta final, né? Creio eu que estão já todos no grupo. Então, vamos lá. Primeira ação social. Ação racional referente a fins. Por expectativa, quando o comportamento de objetos do mundo exterior e de outras pessoas, utilizando essas expectativas como condição ou meios para alcançar fins próprios. Esse modelo, gente, é o modelo moderno, das sociedades modernas. É uma ação social, uma intervenção prévia de acordo com uma finalidade. Essa ação racional a fins é você, no caso, vamos supor, eu tenho que ter dinheiro, porque a gente vive numa sociedade capitalista, então eu tenho que trabalhar. Para trabalhar e para ganhar bem, eu tenho que não chegar no horário, respeitar meu patrão, no caso, seguir determinadas regras de condutas, e eu vou fazer isso motivado uma ação racional referente a fins. Qual a fim? Ter o salário do mês, ser promovido. E é dentro dessa mecânica da sociedade moderna, esse tipo de pensamento. Alguma dúvida sobre esse tipo de ação? Alguma dúvida? Vamos lá, não fiquem quietinhos. Tudo ok? Tudo ok? Só vou prosseguir quando tiver ok. Tudo ok, gente? Ok. Obrigado, Nara. Mais uma vez, Larissa também. Muito obrigado. Suzane. Então tá. Ação. Tô confiando em vocês. E depois cai a pergunta da prova, eu vejo no grupo de vocês, ai, meu Deus, eu não fui bem, sei lá o quê. Esse é o momento de se posicionar. Se tiver alguma dúvida, que realmente são assim, são essas nomenclaturas e vai ter as nomenclaturas da teoria da dominação. Então, assim, parece muito nome, mas você entendendo realmente, mesmo às vezes não pegando totalmente nome, você entendendo, você sabe explicar e botar de várias maneiras, né? Porque quando as questões são apresentadas a vocês, são caixinhas diferentes contendo esse conteúdo que a gente tem. Mesmo que a caixinha seja diferente, as perguntas, né, no caso, sejam diferentes, o conteúdo é o mesmo. Então, você entendendo o conteúdo, você responde qualquer tipo de pergunta. Então, confio em vocês, ó. Vamos pegar aqui na mão e vai dar tudo certo. Então, como eu falei, a ação racional é dividida em 2, e a gente viu a primeira, ação racional referente a fins. Agora a gente vai ver a segunda, ação racional referente a valores. Tem um pouco dessa questão que os valores da sociedade medieval e tudo mais, eu não vou muito para esse viés, eu vou logo explicar o que é e como funciona dentro da sociedade normal. Moderna, né, no caso. Pela crença, consciência no valor ético, estético, religioso, ou qualquer que seja sua interpretação, absoluta e inerente a determinado comportamento como tal, independente do resultado. Vamos lá explicar isso. Isso daí que foi explicado dentro da teoria do Weber. Aí, ação racional referente a valores seriam conjuntos de princípios que escolhemos viver. Em muitas relações, deixando os nossos valores determinar nossas ações, dentro de questões religiosas ou até mesmo de dogmas morais. É dentro dessa questão dessa subjetividade. Vamos supor, se eu escolho determinada religião, eu vou me manter naquele tipo de referente àquele valor, né? Exatamente. Por isso tem algumas determinadas religiões, ou determinados pensamentos, ou crenças, ou escolhas. É uma coisa individual, né? Eu escolho para mim e a partir daquilo eu vou trabalhando naquilo. Vamos supor, eu tenho uma determinada ação que eu acho que é pecado. Então aquele negócio vai me aferir, né? Fazer aquele mal, ficar aquele peso na consciência. Dentro daquele referente àquela ação de valor, né? Dos valores e tudo mais. Tudo ok? Acho que ficou meio confuso isso. Mas é referente exatamente à religião, não exatamente só à religião, mas esse tipo de conduta ética, conduta religiosa.
é justamente a gente não fazer ou fazer algo pensando referente a esse valor. Então, é ação racional referente a valor. Por isso, como eu falei no início, que era muito marcado naquela Idade Média, né? Por causa que as pessoas faziam, né, as ações muito motivadas à religião, ou a preceitos do cavalheirismo, ou da honra, entendeu? Não que não esteja na nossa sociedade, a gente faz. E como eu falei, gente, deixe claro na cabeça de vocês. Você pode fazer uma ação exatamente com um tipo desses, mas ou misturado. Uma coisa um tipo de conduta não faz. Você pode fazer uma conduta que tem um pensamento, ação racional referente a fins, junto com ação racional referente a valores. Entendeu? Tem como ter esse tipo de situação ou esse tipo de choque, assim. Porque uma coisa não exclui a outra. Sendo que fica claro a partir das interpretações dos sociólogos modernos acerca dessa situação. Que uma coisa não exclui a outra. Entendeu? Alguma dúvida sobre ação racional referente a valores? Vamos lá, gente. Posicionem. Saiam em cima do muro. Ok, ok. Sim, sim. Não, não. Tem uma dúvida. Alô? Ok, ok. Muito obrigado, muito obrigado. Então, agora a gente vai para a terceira tipo de ação. A ação tradicional. Deixa eu perguntar, que a gente já está indo quase para o final do dia. Está muito rápido, tá ok? Porque realmente tá indo no ritmo tranquilo para mim. Mas está tranquilo para vocês? Tá tudo ok? Porque se estiver falando muito rápido... Que até que eu gosto dessa matéria, né? Desse tipo de ação e tudo mais. E o slide do professor com as aulas, dando uma leitura, dá para qualquer coisa. Dá para entender e ter convicção no que você está falando, né? Tudo ok? Então vá. Agora a gente vai para a ação tradicional. Por costumes arraigados. O que seria isso? Modelo na cultura da tradição, na continuidade do passado no presente. Então, essa ação tradicional é muito vista pela gente, né? Tipo, a gente faz essa ação tradicional, essas festas do fim do ano. Você vai lá e todo mundo participa, né? Daquelas, mesmo que você não tenha aqueles parentes que você não gosta tanto e tudo mais, você participa daqueles conjuntos, daqueles vínculos, né? Invisíveis daquela ação tradicional. Que é aquele costume de ter aquela ceia e tudo mais, e outras coisas também, aniversários ou datas pré-estabelecidas, propagando exatamente essa continuidade dessas tradições do passado para o presente. Então, essa ação tradicional é justamente nesse viés, de você pegar ações que já passam por geração em geração, aquele costume lá de bater parabéns no aniversário, aquelas ações daquelas reuniões familiares, são essas coisas, gente, são ações tradicionais, que é justamente nesses costumes enraizados na sociedade. Então, quando a gente faz uma coisa assim, dessas celebrações de, sei lá, que passam, né? Vamos supor, um casamento, ou quando a menina faz 15 anos, né? Tem aquela festa, assim, aquela ação tradicional. Então, é justamente nessa coisa do passado por geração em geração, enraizado nos costumes. É mais marcado esse tipo de ação dentro de sociedades menos complexas, né? Que vai passando aquele costume do costume, aquela coisa do pai para filho, ou aquele negócio daquelas coisas daquelas sociedades tribais, né? Que tem aquela divisão entre as pessoas, vão aprender a pescar em determinada idade, vai ter aquele rito de passagem do menino para o homem, determinada idade. Tem que pensar nessas sacadas, sabe? Deu para entender? Ou quer mais algum exemplo? Ou ficou confuso? Tá ok, gente? A ação tradicional foi? Tá morto? Sossegado. Tranquilo, valeu, Rafael. Larissa. Ok. Só os dois entenderam, então. Só o resto. Cadê o resto? Vocês entenderam? Quero que tá ok, viu, Felipe? Valeu, Pedro. Obrigado. Obrigado, Suzane. Obrigado, Felipe. Nara. Obrigado a todos vocês. Então, a gente está indo agora para... Isabelita, muito obrigado. Para ação... Ixi, chegando no final do JED. Então, a gente está indo para a última ação, ação afetiva. A gente já trabalhou, recapitulando, o que é ação social. Vou fazer essa recapitulação. O que é ação social? O agir de um indivíduo ou de um grupo em relação a outro. E nessa coisa do agir sendo algo interno relacionado ao sentido de subjetividade.
Então, a gente, depois, a partir dessa ação social, a gente vai para a metodologia, que dentro da metodologia são os tipos puros de ação. Então, primeiro, vendo a ação racional referente a fins, que é aquele negócio de sociedade moderna, de você fazer sua ação motivada com um pensamento racional. Por isso, o Weber tem um nome, né? Do desencantamento do mundo. Exatamente através dessas ações, de você fazer essas ações pensadas no seu racional, de querendo se dar bem ou ter determinada vantagem econômica. Por isso tem esse viés, né? Que é essa ação pensando no que pode vir a vir, você tendo aquela questão do seu interesse subjetivo individual, né? Depois tem a ação racional referente a valores, as questões éticas, religiosas, que movem o ser, né, para ter determinada ação. Depois a ação tradicional, movida aos costumes e tradições. E agora a última que a gente vai explicar, que não é mais complexa, vocês entendendo as outras aqui, você entende essa, que é a ação afetiva, ou especialmente emocional. Ela é ligada por afetos ou estados emocionais atuais, ligada ao sentimento, não controlado totalmente pela racionalidade. Você vai fazer determinada ação, ou movida a raiva, ou amor, é aquela questão do sentimento inferir na sua ação, né? É justamente você fazer determinado pedido por tal pessoa que você gosta, ou por um ente familiar, um pai, uma mãe, um irmão, pedir para você determinar que você vai fazer aquela ação, é justamente movida aquele sentimento. Tem que ter essa questão de ser pelo afeto, essa ação afetiva. Então, as pessoas têm que ter esse vínculo emocional atual ou posterior, né? Um sentimento de um pai para um filho, de filho para pai, de avós, de familiares, de amigos ou de inimigos. Essa questão da ação afetiva pelo vínculo emocional. Weber quer analisar a ação social e método compreensivo, que seria o seu método. Através da ação social, um método compreensivo. Assim, criando 4 tipos puros de ideias, de tipos de ação. Então, tá. Recapitulando o que a gente viu nessa aula. A gente viu o que é tipo de ação e viu os 4 tipos puros, né? Que são exagero, que são são formas exacerbadas, né? Formas exageradas tiradas da realidade, né? Para fazer esses exemplos, para identificar esses 4 tipos de ação. Alguma dúvida? Alô? Não? Obrigado, Rafael. Rafael do Colégio Militar, né? Ok, Felipe. Ok. Acho que como, Felipe, eles já tinham visto isso em sala, aí a gente falando assim, só veio justamente só para deixar tirar alguma dúvida, né? Recapitular, porque como já foi visto, eles fizeram o trabalho, fizeram o debate. Aí, às vezes, você se perde ou não participa de alguma coisa, e o professor ainda vai postar algumas aulas, né? Mas sendo que se ele não... Dá para geralmente ver pelos vídeos que ele já passou, né? Que tem lá no AVA. Sendo que eu também, para fazer minhas anotações e para relembrar, né? Faz um tempinho que a gente viu essa matéria, eu vou lá nos vídeos, dou uma olhada. São vídeos a cerca de 30 minutos, 28 minutos. São bem reduzidos do que a aula, né? Que a aula é 1 hora e tanto. Então a gente vai agora para as questões com o Luiz, do Weber, sobre ação social. Gente, a gente vai discutir um pouquinho, só enquanto eu procuro as questões, porque não deu tempo. Beleza. E a gente vai debater um pouquinho sobre uma coisa enquanto eu procuro aqui as questões. O que vocês acham de tradições em geral? Que o Felipe falou aqui de tradições, né? A questão da... Como é que é a ação? Uma coisa... Ação tradicional. O que vocês acham da importância da tradição, ou não? Qual é a opinião de vocês sobre tradição? Se é importante, se não é importante? Vai lá, Larissa, abre o microfone e arrasa aí. Boa tarde, consegue me escutar? Boa tarde, sim, conseguimos te escutar. Então, eu acho que depende, eu acho muito legal quem consegue manter as tradições, uma receita que é passada de várias gerações e tudo, mas também tem o fato daquela tradição não interferir na atualidade,
não deixar as pessoas cegas, não deixarem de atuar como devem atuar, porque, tipo, o direito muda, as leis mudam. Se você for ficar presa a uma tradição que afete esse direito, já é outra coisa. Então, não acho legal esse tipo de tradição. Eu acho legal aquela tradição, tipo, da dança, de uma história que é contada, sabe? Essas coisas que não interfiram tanto e não possam afetar a vida de outra pessoa. Afetar, assim, negativamente. De fato, né? Porque a gente vê no começo de sociologia que o direito, ele vai acompanhar o povo, porque o povo, ele não estava nem aí. Lembra da época que o divórcio não era previsto pela lei, mas o pessoal estava fazendo. E o que aconteceu? O direito não ficou para trás, o direito teve que acompanhar o povo. O povo estava saindo de casa, o povo não estava nem mais não. Então é justamente isso. Algumas tradições não devem interferir na liberdade da pessoa, que está previsto na Constituição. Deixa eu ver o que o Davi falou. Vai lendo aí, Felipe, vai conduzindo aí enquanto eu procuro. Beleza. Deixa eu ver... É o Davi que falou? Tá, aqui, o Rafael falou. Se houver várias limitações no indivíduo, eu não acho muito bom, não. Esse foi o Rafael. O Arthur falou, tradição poderia ser um valor que passa de geração para geração. O Davi falou, para mim é um tipo de ação que me lembra muito a questão de fatos sociais. É um tipo de ação que, apesar de individual, é muito influenciada por fatores externos, como a cultura e etc. Esse foi o posicionamento dos nossos companheiros aqui. Ok. E agora vocês falaram outra palavrinha que eu me toquei, que é limites. E aí? Qual é a ideia de vocês sobre a questão de limites? Falem aí. Eu posso tudo. E aí? Ou não? A minha liberdade, ela tem que ser limitada. Eu acho que entra muito na parte de não ferir a liberdade do outro, né? Assim, por exemplo, nesse caso do Covid, houve muito esse questionamento, né? E eu acho questionável essa parte de você, assim, sair livre, sem máscara e tal. Dá uma discussão boa. Alguém mais? Ok, meu direito termina quando inicia o do outro. Entendi. E sobre liberdade de expressão? Estou falando aqui uns termos super gerais, só enquanto a gente procura. Liberdade de expressão. Eu acho muito massa a gente ter liberdade de expressão, porém tem galera que confunde liberdade de expressão com o direito de, tipo assim, com poder disseminar o ódio, usar da liberdade, acha que é liberdade de opressão, você poder oprimir o outro, pisar em cima do outro, falar o que quer. É muito perceptível isso nas redes sociais, tipo, você vai ler comentários, tem gente, tipo, super difamando outras pessoas, aí você vai falar, cara, isso tá errado o que tu tá fazendo, né? A pessoa chega, não, liberdade de expressão, eu falo, não, você tá confundindo, você tá querendo difamar outra pessoa, você não tá expondo a sua opinião, você tá ferindo o outro. Arrasou, exatamente, né? Justamente, né? Perfeito. Concordo muito com esse tipo de pensamento que você teve. Exatamente a liberdade. Tem um rol de direitos, né? Um direito não é maior que o outro, mas a liberdade é um direito muito. Liberdade de expressão, né? É um direito muito fundamentado dentro das democracias e previsto na nossa Constituição. Porém, você não pode usar esse direito para atacar outras pessoas. Por isso, o direito, né, nosso estudo da nossa disciplina, ele vai usar ferramentas justamente para ocorrer essa proteção e esse embargo, né, dessas pessoas que deturpam exatamente esse conceito, como foi assim, pontuada perfeitamente pela Larissa, né? Exatamente, usando a liberdade como esse pretexto, né? Como é que o Davi está falando. Liberdade de expressão não é pretexto de cometimento de crime, exatamente. Existe todo um rol, né, dentro do Código Civil, para pessoas que falam, né, defamam, ou dentro do Código Penal, para essas deturpações desses preceitos, né? Que as pessoas acham que a internet ou esse tipo de discurso não tem previsão, né? Mas tem, gente. E o direito, exatamente falando dessa evolução do direito, né?
evolui muito também justamente isso. Internet não é terra de ninguém. Dá para fazer o rastreamento do IP do computador. Eu não entendo muito disso, mas pelo que a gente vai estudando em relação ao direito da internet, esse direito tem todo um campo de pesquisa muito, assim, quem quer se interessar exatamente para essa área, muito vasto e muito em desenvolvimento, sabe? Dentro da faculdade, das universidades, justamente fomentando esse tipo de formação, para quebrar esses paradigmas, que as pessoas são muito atacadas na internet, né? Em tempos de eleição, ou de posicionamento de reality shows, ou de programas. A internet tem muito esse negócio, né? Por eu não estar vendo a pessoa, por eu estar no anonimato, eu posso proferir ou falar qualquer coisa, né? E não é exatamente assim, mas muito bem colocado. E é bom essas pautas que o Luiz está falando enquanto ele está olhando as questões, para justamente fomentar esse diálogo entre vocês, porque, assim, são coisas que, por estar nesses ambientes virtuais, a gente às vezes perde, né? Esses debates ou essas coisas, porque às vezes está aqui num debate online, poucos participam, né? Mas se fosse lá na vivência, no presencial, mais participariam por se indignar por alguma coisa e já fazer aquela cara e já retrucar e falar alguma coisa naquela hora, né? Mas é sempre bom incentivar esse diálogo, né? E como estão entre alunos e com alunos, vocês podem falar qualquer coisa, que ninguém aqui sabe mais do que ninguém, isso eu te garanto. Muito bem colocado e vocês estão mandando bem. Pode falar aí, Luiz, achou a questão? Qualquer coisa sim, né? Porque não vale realmente, como a Larissa falou, difamar o outro. Porque se tu for debater com alguém e for somente com questão de palavrão e querer levantar a voz, só vai estar passando vergonha. E a última discussãozinha para a gente passar, que eu já achei 2 questõezinhas legais e simples. Uma vez o meu professor de sociologia do terceiro ano do ensino médio, ele falou desse jeito, que a Constituição, a menina estava com um livro, não sei porquê, estava com o livro da Constituição lá na mesa, aí ele riu, né, e falou desse jeito, esse livrinho aí é utópico. O que é que vocês acham? A Constituição, ela é utópica? Todo mundo sabe o que é utopia, né? Eu acho que a Constituição é o plano ideal para o Brasil, né? Ela é a representação do que o Brasil deveria ser, que infelizmente não acontece na prática. Como a gente vê nos primeiros artigos da Constituição, diz que todos têm direito à saúde, à escolaridade, tudo, que é exatamente o contrário, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma grande margem de analfabeto, de saúde precária, sabe? Maravilhosa no papel e... Pode falar, Suzane. Eu acho que não é necessariamente utópica, eu acho que é mais uma referência, sabe? Por exemplo, porque eu acho que a questão não está na Constituição, tá de executar o que está escrito na Constituição, sabe? Eu não digo só na parte do judiciário, eu digo também nas políticas, no social mesmo, porque, por exemplo, acabei de sair do ensino médio, né? Então aquele negócio do Enem ainda tá muito presente na minha cabeça. E aí, quando a gente vai fazer proposta de solução, uma que sempre é muito coringa, que dá para vários, é aumentar os... Como é o nome? Tipo, mais inspeção, mais gente para averiguar o problema e tal. Era só o que a gente colocava, né? Sim, mas é porque é muito verdade. Tipo, a lei tá lá, eu acho que ela é uma direção, tipo, do que deveria ser feito. O problema tá mais na aplicação, mas eu não acho que ela seja utópica, necessariamente. Não ela toda. Eu acho, gente, que esse discurso de falar que a Constituição é utópica, que a Constituição ela é impossível, eu acho que ela só fica fomentando, ela fica só aumentando que a gente não é capaz de fazer. Mas eu não sei o que acontece. A pessoa, quando chega no poder, ela vira outra pessoa. É por isso que esse negócio agora dando a minha opinião aqui, tá bom, gente? Esse negócio de comunismo, de marxismo, querer destruir o Estado, nunca chegou e nunca funcionou, gente. Entendeu? Porque chega lá, a pessoa muda.
A pessoa muda a cabeça, quer ficar no poder, entendeu? O poder é bom. E o poder, lembrando, em ciência política, vocês viram, ela só funciona a partir de quê? De uma relação de dois ou mais, né? E aí, não dá pra pessoa ter poder sozinha. Aqui eu falo minha opinião, tá, gente? Então, se tá desse jeito, é porque tem alguém ganhando com isso lá em cima, né? Mas aí, vamos parar agora com essas coisas polêmicas, né? Porque os nossos jets, eu evito que eles sejam polêmicos para que a gente não perca a cabeça, nem nada do tipo, né? Vamos agora para as questões, deixa eu passar para vocês. Pois é, né, Davi? Ele não chegou nem ao estado do comunismo, né? Ele foi ao socialismo, e aí quando o cara se instalou lá, ficou lá no poder. A ganância fala mais alto. Vamos lá ver aqui, compartilhar a tela. Vamos lá. Lembrando que se alguém quiser falar, que alguém quiser discordar, só ligar o microfone e falar, viu, gente? Não é só eu nem o Felipe que é para falar aqui, não. Todo mundo aqui tem voz e vez. Se quiser falar da sua opinião, qualquer coisa. Hoje, já como foi mais light, pode falar. Posso começar as questões? Alguém quer falar? Posso prosseguir? Ok. Pode começar. Essa questãozinha aqui da Unicentro. Vamos lá. A ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pela ação... Dá para ler, gente? Eu quero que realmente... Dá para ler? Tá dando para ler tranquilo. Dá, né? Ok. A ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pela ação de outros, que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras. Vingança por ataques anteriores, réplica, ataques presentes, medidas de defesa diante de ataques futuros. Os outros podem ser individualizados e conhecidos ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. Max Weber, ação social e relação social. Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que para ele constitui o objeto de estudo da sociologia, apontou a existência de 4 tipos de ação social. A gente já acabou de ver, foi o último, tá, gente? Quais são elas? Ele acabou de dizer por último. Quero ver quem estava prestando atenção agora. D. Quando alguém fala, o primeiro fala D, aí a carrilhada vai no D. Todo mundo vai no D. Vamos lá, o que é que tem no D? Eu ia ler o E. Ação tradicional, ação efetiva, ação racional com relação a fins e ação racional com relação a valores. É isso mesmo? Estão certos disso? Estão certos? Acho que sim, né? Vamos ver a resposta. É isso mesmo, né? D. Alguma dúvida não, né, gente? Porque o Felipe acabou de falar. Mas se tiverem, pode perguntar, tá? Deixa eu ver aqui, passar para outra questão. Vamos ver isso aqui sobre a religião. O professor falou sobre a questão religiosa de Weber? Creio que não, né? Ele não falou, não. Ok. Então, vamos passar para essa aqui. Essa aqui também é outra fácil. Como Max Weber conceituou a ideia de ação social? Como Max Weber conceituou a ideia de ação social? Uma ação social é toda ação tomada de forma coordenada e com outros sujeitos. B. Uma ação social é toda ação voltada para a remediação de problemas sociais. Uma ação social é toda ação que se configura em meio coletivo. Já tá errado, né, gente?
Uma ação social é qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que possui um sentido determinado para o seu autor. Todo mundo vê também? Vamos ver? O colocou D, né? Então, é isso mesmo. Resposta correta é a letra D. O conceito de ação social é concebido por Weber como qualquer ação realizada por um sujeito em meio social. Lembra? Ele tá no meio social. Lógico, ele pode fazer ação para ele mesmo. Mas é o indivíduo em si que vai realizar essa ação em um meio social que possua um sentido determinado por seu autor. Okay? Em outras palavras, uma ação social constitui-se como ação que parte da intenção de seu autor em relação à resposta que deseja de seu interlocutor. Querem que eu procure mais questões? Querem fazer mais uma ou duas? Digam sim ou não. Querem que eu procure mais? Já querem ir para casa? Ou explicar? Querem mais umas? Ok, vou colocar mais uma. Então, enquanto isso... Felipe, bota aí algum outro tema para eles discutirem. Enquanto eu acho mais uma só. Não sou criativo assim, não. Vai lá você pra gente discutir. Pra discutir com eles. Alguém quer jogar assim? Queria alguma coisa? Uma coisa que não seja tão polêmica assim. Viu, Felipe? Fala aí, Bruno. Joga. Felipe? Tô ouvindo. Estamos ouvindo. Não, é porque me chamou a atenção agora. Eu estava almoçando e aí passou no jornal agora uma situação que me chamou a atenção. Uma jovem, até bem aparentada, moça, numa festa, né? Nós estamos em uma pandemia, ela numa festa. E, tipo assim, várias pessoas dentro dessa festa beijando a mesma pessoa na boca, no rosto. E me chamou a atenção essa situação. E ela falou assim, eu não sei se é verdade, mas diz assim, a minha avó é juíza, ela resolve o problema. Essa situação Cara, nessa situação atenção. toda a situação gente. né? No meio da pandemia. É o Brasil, né? É a resposta do Brasil. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem é o meu pai? É a resposta do Brasil. Olha, Ariel, falando aqui, um ponto que não seja tão polêmico, a vacinação deve ser obrigatória? Tudo a ver, né? Que não seja tão polêmico. Ariel, Ariel, tu quer matar a gente, Ariel. Isso é polemíssimo, garoto. Parabéns pela coragem, porque a noção não tem exatamente, né? Porque noção... Gente, no segundo semestre, vocês vão ver em antropologia jurídica, se vocês puderem fazer, façam com a Mariana, tá? A antropologia, por favor, recomendação aqui, que não é agora, mas enfim, façam com a Mariana, se puderem. Ela vai passar um texto, e era justamente sobre isso, a questão da forma de tratamento daqui e dos Estados Unidos. Como é que a pessoa fala? Essa questão de você sabe quem eu sou tem dois sentidos diferentes. Aqui tem um e nos Estados Unidos tem outro. Deixa eu ver se eu me lembro qual é. Eu não me lembro agora, mas eu tenho os artigos guardados, depois eu passo para vocês. Mas essa questão do... Já te passa a fala, viu, Bruno? Já te passa a fala. Essa questão do você sabe quem eu sou, essa questão de querer ser sempre superior, de querer ter os privilégios, ela tem esse peso diferente aqui como nos Estados Unidos. Aí, deixa eu ver aqui quem foi que falou? Foi o Ariel, né? Deixa eu ver o que ele falou. Que não seja tão polêmico. A vacinação deve ser obrigatória? Aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham? A vacinação deve ser obrigatória ou não? Deve ou não? Olha, eu tenho um argumento aqui que vocês viram que era para vocês terem visto, não sei se vocês viram ainda, em ciência política, viu? Já ou não? É um argumento meu. E aí, o que vocês acham? Fogo no parquinho. Lança argumento aí. Lança aí. Não, eu quero vocês primeiro, para depois eu ver se... O Braulino, eu creio que trazendo a questão para ação pode ser tido até como uma preponderância de uma ação tradicional, né? Porque na nossa sociedade tem muito isso, né? Você sabe que eu sou filho? Tem. Isso é demais. Pois é. Gente... Eu achei bastante complexa a situação, entendeu?
Gente, eu me lembro, uma das poucas coisas, né, de ciência política que eu aprendi, ainda tem até as apostilas, que eu conheço, só dar uma olhadinha lá. Mas existe uma coisa chamada bem comum. Já estudaram isso em ciência política? Bem comum? Já, né? Pronto, então a partir desse argumento do bem comum, agora vocês entenderam o meu ponto de vista? O Estado, ele está aqui para promover o quê? O bem comum. Então, para a promoção desse bem comum, ele pode agir com a ação, com a força dele. Mas não é que ele vá pegar a vacina e enfiar no teu braço. Entendeu? Não é que ele vai até a tua casa, vai te obrigar, vai te bater, vai não sei o quê. Não é isso. Como eu já vi em algumas notícias esse ano e ano passado, você talvez perca algum direito. Entendeu? Talvez algum direito de frequentar algum lugar público, de fazer alguma prova para concurso. Então, talvez você perca algum direito. Agora, a vacinação é obrigatória, não que ele vá agir com essa força. Vai, fala, Larissa, pode falar. Pois é, eu concordo com isso, até porque, tipo, tem pessoas que não podem se vacinar porque são alérgicas às substâncias que contêm na vacina. Então, elas dependem das pessoas que podem se vacinar para ficarem protegidas. Então, se pessoas não querem se vacinar por puro ego, por negarem a vacina, por negarem a ciência, não sei o quê, elas afetam essas pessoas que não podem porque tem questões em relação à doença, alérgica e tudo. E essa questão de restringir o acesso, eu acho certo, porque, tipo assim, vamos supor que eu esteja vacinada, aí eu vou para uma festa quando já tiver tudo normal e tudo, né? Aí a pessoa não quis se vacinar, vamos supor que ela pegue a doença e, tipo, a vacina não é garantia de que eu não vou pegar a doença, é garantia de que eu posso pegar mais leve, né? E tudo. Essa pessoa que não se vacinou porque ela não quis, por puro ego, ela pode acabar passando a doença para mim. Então, ela tem responsabilidade naquilo, sabe? Então, só nessa questão, assim, que eu sou a favor do obrigatório, mas é porque muita gente confunde, que acha que obrigatório é sair, o Estado sair batendo na porta de todo mundo, aplicando vacina, assim, e tudo. Perfeito, né, gente? Pode falar de novo. Levanta a mão, Larissa? Ou foi sem querer? Foi sem querer. Só a efeito comparativo, aqui, trazendo para a Itália, salvo engano, lá eles colocaram uma lei que os pais que não vacinarem os filhos não vão poder matricular eles nas escolas, porque isso vai levar em perigo a saúde dos outros que vão estar se vacinando, né? Aí daí você imagina a importância disso, né? Porque tem doenças que, de certa forma, foram erradicadas, entre aspas, entendeu? Aí corre o risco de voltar para um movimento que nega a ciência. Pois é, né, gente? E... O que é que eu ia falar, pô? Não quero falar. Eu tô desse jeito, imagina se eu for mais velho. Ah, lembrei. Eu vi uma notícia de que lá na parte na oriental, não sei se era na Ásia, creio que sim, eles estavam vacinando, não sei qual era o país, eles estavam vacinando os jovens, primeiro. Porque, querendo ou não, meu povo, os jovens são os que mais causam problema. São os jovens que pulam o muro e vai por festa, os jovens que não tá nem aí. Não é não, meu povo. Eu acho que era primeiro para ter vacinado o povo mais novo. Porque são esses que estão aí fora aglomerando, gente. Os velhos ficam em casa, o máximo que ele faz aí na rua. Entendeu? Sim. E, então, era para ter sido vacinado logo os mais novos. Porque, por exemplo, tem pais aqui que cuidam... tem filhos que cuidam dos pais mais velhos. E são esses que saem para comprar os remédios, são esses que saem para fazer as feiras, né? E aí acho que quem ter sido vacinado era para ter sido primeiro os mais novos. Aí você pode pensar, né? Fale como tu é egoísta, Eduardo, só porque nós somos jovens, Mas é a realidade. É tudo gente de 20, 30 anos que tá fazendo essas festas, que tá aglomerando em um bocado de canto e tá
nem pro povo sem noção. É sério, quando eu vejo, já, eu fico com tanta raiva. Uhum. Luiz, mas o critério são os grupos de risco, né? Então, aqueles que são mais justamente. vulneráveis, Uhum. estatisticamente, né? Que se Não, pegar, entendo. vai ter, tem maior probabilidade de ter alguma complicação. de ter complicações, de ter Isso. caso grave de ir a óbito. Então, é isso que conta, né? Porque a vida do jovem e a vida do velho tem o mesmo valor. Não, lógico que tem o mesmo valor. Mas eu digo porque o jovem é aquele que mais causa problema, né? Mas lógico que também concordo com essa questão. Né? Aí eu acho que também tá. Aí vamos aplicar Max Weber nos jovens. Mano, é porque se a polícia desse uma chibatada... Tô brincando, gente. Uma chibatada nesses meninos, pra ver se eles se aquietavam. Qualquer um que visse nessas festas. Porque tem cantos que tá, tipo, tendo show, sabe? Eu já vi Instagram, pessoas que eu sigo e tudo, porque eu não vou deixar de seguir essas pessoas, nem bloqueá-las, porque eu quero ver o que elas estão metidas pra nem chegar perto da pessoa, entende? E aí, tipo, tá rolando show, mas não é um show, uma festa, essas coisas de pessoas. Não é possível da polícia saber de todos, mas tem show, tipo, com milhares de pessoas que não sabe. Não faz de cego, né? Porque, tipo, tem como ficar aplicando multa, sei lá, alguma medida. Porque, não tem lei pra isso. Poxa, cria alguma coisa que tem como punir essas pessoas, porque senão sempre vai acontecer e sempre vão usar a mesma desculpa. Você não pode fazer nada. Gente, mas é como eu disse, né? Desculpa, Larissa, pode terminar. Não, terminou? Gente, mas é assim. Se tá acontecendo, é porque tem alguém ganhando com isso ainda. Entendeu? Por exemplo, vocês sabem que o jogo do bicho é errado, né? É crime. Parece que é infração penal. Né? Vocês sabem disso, né? Tem no Código Penal, gente. Eu tava folheando, aí vi. É contravenção. Sabia, não? Contravenção, isso, contravenção. Valeu. Vocês sabem disso ou não? Jogo do bicho? Já jogaram Jogo do bicho? Pronto. Gente, é tanto dinheiro circulando nesse jogo do bicho, nessas loterias que são proibidas. Mas aí, pessoal, se um policial desse, um delegado, sei lá, for querer fazer alguma operação para fechar esse jogo de bicho, tome 10 mil, 15 mil. É isso que acontece. Porque é errado. E o pessoal faz em público, como é o nome daquele pessoal lá que fica fazendo o jogo do povo no meio da rua? Sei lá como é o nome, gente. Esqueci agora. Esqueci total. Alguém quer levantar? Fala, Matheus. É cambista o nome, é? Sei não. Tem umas banquinhas com o nome para todos. Não sei se é isso que tu tá lembrando. É uma banquinha onde o pessoal faz e anota o jogo. O Matheus levantou pode ser tido como cambista mesmo. Para todos. Para todos é o nome da empresa. Né? Que, assim, o nome fantasia, né? Mas, não, o nome do pessoal que fica no meio da rua. O cambista, Pronto. Aí o carinha lá tá lá, anotando tudo mais. Aí, por que o policial não vai lá fechar, já que é errado? Manda aí. Não, eu acho assim, ó. Entendeu? Luiz, né? Felipe lá, Luiz, né? Sim, eu acho que nem todo mundo é contra, entendeu? Porque tava tendo, né? O jeito que tu tá falando aí, porque o policial não vai lá fechar, tinha uma série, eu acho que era 10 policial na época que eu assisti a operação. 10 policial rodoviária federal tava cobrando propina para liberar as pessoas. O que houve? Aí a Polícia Federal investigou, prendeu todos os 10. Eu acho que assim, antigamente era mais fácil cobrar propina, porque não tinha câmera, né? Não tinha fiscalização. Hoje em dia, eu acho que assim, a gente quer do futuro. Vai ser muito mais difícil. Se alguém que estiver pensando em entrar na área da justiça, querendo a fim de corrupção, tá no lugar errado, porque tá melhorando muito. Eu digo isso porque tá melhorando muito. Eu moro em periferia. Antigamente era mais fácil o policial vir tomar Pronto, se é um policial vir tomar alguma coisa meu e eu ligar para a controladoria, é só dizer, precisa nem dizer o nome do policial, é só dizer o nome da viatura. Que tem uma investigação e tal, e é muito rígido. Eu acho que tá mais difícil assim para
Muito mesmo. Entendi. Mas aí o problema é eu dizer a viatura e souber que foi eu e aí vão vir atrás de mim. É tudo isso, né, gente? A gente tem que considerar tudo. Porque entre a minha vida, entre a minha vida e eu querer dedurar um negócio que não tem nada a ver, eu vou ficar com a minha vida, eu vou me preservar. Eu acho que está muito naquela questão que a norma não é eficaz, gente, essa norma aí, entendeu? Eu acho que já passou, foi da hora do Estado rever a questão de legalizar isso daí, entendeu? Porque mesmo que venha um policial lá, não, eu sou justo, um delegado justo, eu vou prender aqui o cara pro jogo do bicho e tal, aí vai ter muita gente que não é presa, vai ficar aquela alegação, poxa, então vai ter que prender todo mundo. Eu acho que já passou da hora do Estado ver uma forma aí de legalizar essa questão do jogo do bicho e, quem sabe, até arrecadar impostos por cima disso daí. Eu também vi dessa forma, viu, Davi? Com relação vai, tipo assim, vai quem quer, né? Aí o que acontece? E o Estado arrecadar, né? Pois é, olha a situação da nossa aula. Falamos de verba, agora estamos falando de jogo de bicho. Mas porque o direito, na sociologia é isso, né? O direito na questão da sociedade, né? A gente traz para isso muito na questão da efetividade das normas. Gostei, viu? Gostei da resposta. Não vê o caso dos bingos, né? Existem em Fortaleza vários bingos. Samira, não é porque não é o jogo do bicho em si, são jogos de azar. Deixa eu até procurar aqui para vocês. Parece que jogos de azar é proibido. Cadê o meu código penal? Assim não é proibido. Eu não digo jogos de azar, eu digo jogos que não pagam impostos. Como assim? Jogos que não é cadastrado pelo governo, que não paga imposto. Porque se qualquer jogo pagar imposto, não seja de azar, pronto, normal. Pronto, é questão da normatização e normalização. O do bicho não está normatizado, está normalizado assim, né? Vamos supor, entre o povão. Gostei. É um pouco nisso, mas não totalmente, por causa que está no pressuposto da lei, né? Mas como eles estão debatendo aqui, que está na lei, mas não tem essa efetividade da lei. No caso que o Estado não intervém nisso, mesmo tendo os instrumentos, né? Porque como é só uma contravenção penal, a pessoa não chega a ter, assim, né? Ter efeitos realmente da lei, entendeu? Uma coisa mais branda, por assim dizer, entendeu? Que é diferente do cassino e dessas casas grandes de aposta, que é proibido e eu nem sei. Pega só multa, sim, exato. Entendeu? Aí o cassino, essas casas assim, aí a pessoa é presa realmente e tudo mais, mas no caso é só um pagamento de uma multa, de um valor irrisório. Tipo, chega, acho que nem é apreendido, você vai lá na delegacia, tem a apreensão de documentação, né? E sai na mesma hora, se eu não me engano. Por ser uma contravenção penal. Entendeu? Mas isso é dentro da área penal. Então, assim, aí às vezes o policial não vai chegar... É falho, no caso. Por isso tem essa discussão, né? Esse debate e tudo mais. Por isso, às vezes, o Estado não vai intervir, fazer lá só por birra, que não vai ter essa efetivação, entendeu? Ó, gente, achei, ó. Decreto-Lei número 3.688, de 3 de outubro de 1941. Artigo 50, jogos de azar. Estabeleceu explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Pena, prisão simples. 3 meses a 1 ano. A pena é aumentada de 1/3 se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoa menor de 18 anos. Aqui, ó, parágrafo 3º. Consideram-se os jogos de azar. Inciso A. Inciso A não, a linha A. O jogo em que o ganho e perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte. Olha só a linha A. Então é isso, pessoal. A loteria da Caixa é o quê? Se não depende da sorte, é proibido. Mas porque é da Caixa, né? Da Caixa do governo federal. Pois é, aí da Caixa incide de imposto. Exatamente. Eu acho que o Estado ganharia muito mais se tivesse uma forma de regularizar, porque qual é o bem jurídico que seria lesado com o jogo do bicho? É mais fácil ganhar no jogo do bicho do que na Lotofácil. Eu conheço cara que ganhou 2 vezes, 50 mil. Verdade. Pois é.
Mas deve ter muita mais coisa envolvida por trás, né? Vamos pra questão, gente. Senão a gente vai ficar aqui o dia todo. Rapidinho, uma dúvida. Eu acho que o Davi já fez penal 1, né? Pelo jeito que ele tá falando do bem tutelado, sei lá o quê, não tem... Não, é só estudo para concurso mesmo. Ah, não, porque o seu linguajar tá igualzinho do Fábio, né? Professor de penal. Que é exatamente o que a gente vê. Que é semestre que vem. e tudo mais. É legal. Vocês vão gostar de penal 1. Penal também. Penal... É assim, é memorização, né? Exige muita memória e muito dessa questão de saber de qual bem jurídico é tutelado para saber qual é o crime. Memorização assim, né? Porque não é pra gente decorar os artigos, claro, a gente decora a doutrina. Decora não, aprende, né? Pelo amor de Deus. Gente, vamos ver aqui mais uma questão. Vamos finalizar o GED para a última questão. Vamos, última questão. Peraí. Gente, não tô achando outra questão aqui, e a gente vai encerrar com aquelas duas mesmo, viu? Vou baixar para fazer aqui. Vou fazer da PFOSSE. É isso mesmo? PFOSSE? É a perícia forense do Ceará. Então, Felipe, pode encerrar aí, tá bom? Então tá, gente. Muito obrigado pelo GED. Só atento a algumas datas. Caso as datas não estejam batendo, o professor hoje fale alguma coisa, eu estou seguindo o plano de ensino. Aí vocês botam lá no grupo, fazendo favor, mas no plano de ensino, que é o oficial que a gente segue, tá assim, 9/6, que é 9 de junho, né, agora, do próximo mês, é a checagem, dia 11/6 é a primeira chamada da V3, a V3 não é cumulativa, então é só matéria de cá para cá, do caso que vocês fizeram já da V2, já foi feito, já foi trabalhado, e fica assim as datas, dia 11/6 a primeira chamada, dia 14/6 a segunda chamada. Pode falar, Matheus. Não sei se eu vou falar aqui, mas não sei se tu ia falar sobre o GED. Ganha 1 ponto na V3, né? Ganha 1 ponto na V3 por ter 75%. Então a gente vai falar quem teve essa... Eu acho que você teve. Quem teve essa frequência no GED de revisão. Aí a gente abre um parêntese, porque o GED de revisão, como vai ser nosso último contato, né? A gente faz o GED de revisão para a V3, indica os professores para o próximo semestre, quem quiser e tudo mais, a partir da nossa experiência, né? E fala quem atingiu o ponto. E muito daquilo que vocês assistiram. Põe no grupo, né? Não, melhor. Põe uma lista no grupo quem atingiu o ponto. Uma lista no grupo, melhor, não? E vocês ganham também um certificado. Também. Mas não a gente tem que baixar, Não, o certificado vocês ganham... Certificar depois. Só no próximo semestre. Mas quem tem 75% ganha um certificado que conta como atividade complementar. Entendeu? Aí nisso demora um pouco para vir. Geralmente lá para o meio do segundo semestre, quando vocês